Oi, gente, eu sou a Tati. Eu sou a Isabela, nós somos psicólogas e estamos aqui em mais um episódio de Hora Marcada com as Psis para falar sobre um tema muito importante e que nos atravessa num lugar muito íntimo, que é a passagem dos 30. Eu tenho 26 anos, a Tati já fez 30, né? Acabei de fazer 30. Então a gente está passando por essa travessia, por essa fase, e a gente vem percebendo nesse lugar individual também quantas mudanças, né, isso vem trazendo para nossa vida, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional, relacionamento, autoimagem. E a gente pensou de trazer esse tema para explorar um pouco mais e trazer essas reflexões para vocês. Sim. E aí a gente preparou algumas questões para refletir juntas aqui, né, Isa? Algumas perguntas para a gente trazer para discussão. A primeira delas que eu queria trazer para você, Tati, começar respondendo é: qual a maior dificuldade que você percebeu nessa passagem para os 30? Eu acho que o maior desafio de estar passando pelos 30 hoje, né, falando hoje, e não necessariamente como algo definitivo, mas algo do dia. Eu acredito que seja encontrar honestidade no que você faz, sabe? Ter coerência. Quando você diz e faz o que você fala, isso não é tão simples. Acho que na juventude a gente acredita que tá muito coerente desde o jeito que a gente se veste, as coisas que a gente consome, as opiniões que a gente defende. Mas depois que a gente consegue se escutar mais, baixar o volume, sabe? Do externo, a gente consegue perceber essas incoerências. Só que isso não quer dizer que fica tudo bem. A gente não gosta de tudo que a gente descobre, que a gente passa a ouvir. E aí o maior desafio é isso, você ser sincero, porque você não vai gostar de tudo que você começa a perceber, sabe? Sim, Você sente isso? Você que tá se aproximando? sinto. É como um conflito de identidade mesmo, né? Porque tem essa dualidade. Acho que é um momento em que parece que tá tudo deslocado na nossa vida. A gente não se identifica mais com as mesmas coisas, né? Então, as roupas, o estilo, o corte de cabelo, as músicas, os hobbies. Eu me sinto muito perdida mesmo, né? Até em questão de relacionamento de futuro, né? Tem muita essa expectativa também, comparação, né? A gente sai, acho que da adolescência, né? E vai entrando nessa fase que é meio nebulosa, a gente ainda não é uma adulta da forma como a gente idealizou na adolescência, né? E também não somos mais tão jovens assim, então é esse meio termo entre as duas coisas. Eu acho que é aí que começa a vir esses questionamentos, né, Tati? Vem essas inseguranças também nessa fase. E eu confesso que eu tô com bastante medo de chegar nos 30, viu? Eu sei, eu senti isso. Eu lembro quando eu tava com 28 que eu fui me preocupar. Assim, nossa, com 28 eu tô bem pertinho do 30, né? Eu vou fazer 30 logo. Mas parece que quando você é jovem, você não pensa muito sobre chegar nos 30, porque parece tão distante, né? E quando você chega nos 30, você pensa mais sobre o fim das coisas. Porque você inicia uma nova fase, né? E daí o início ele indica que alguma coisa acabou. É esse luto, eu acho, né? E acho que simbolicamente a nossa roupa também diz muito sobre isso, preto, né? Acho que desse luto mesmo da nossa infância, da nossa adolescência, né? De tudo isso que vai perdendo sentido também, né? Acho que é uma fase de descoberta, né? De descobrir quem nós somos, né? Nessa nova etapa. E acho que é isso que me marca mais, né? Essas despedidas que a gente tem nesse momento. O que você diria assim que você mais pensa sobre perder quando você lembra dos 30? Acho que perder a juventude, né? Acho que não só perder, mas adquirir também.
adquirir mais responsabilidade, e aí a gente perde a inocência, né? A gente perde esse lugar de poder errar também, né? Porque quando a gente é jovem, tem muito disso, né? De que, ai, tá tudo bem, né? Ela errar, ela tá aprendendo. Mas eu acho que nessa fase, assim, que eu tô me aproximando e que você já tá passando, é um lugar muito difícil, assim, de ter que lidar mesmo com essas falhas, né? Com essas frustrações, com aquilo que a gente idealizou e eu achava que eu ia ter concluído tudo, né? Ali nos 25, eu passei dos 25 e ainda não tá tudo concluído. Aí vai batendo esse medo mesmo de me sentir atrasada, de me comparar muito, de parecer que eu tô ficando para trás, sabe? E Tem esse você, ideal, o né? que você acha? Quando eu comecei a me aproximar dos 30, eu acho que o que eu mais me preocupava era com a velhice dos meus pais. Então eu já pensava no fim antes de passar pela travessia dos 30. Agora que eu já tô na travessia, eu tenho mais noção de finitude do, do presente mesmo. De que isso aqui que a gente tá fazendo agora, essa conversa que tá acontecendo, ela vai só não existir mais. Mesmo que a gente volte com o mesmo tema e converse, a gente não vai falar com a mesma perspectiva. Então isso só não retorna. E quando você imagina que você vai perder alguém, alguma experiência, alguma coisa, é mais fantasioso do que a sensação de quando você passa por isso, né? A ideia de que você realmente perde. A sensação de que você que é implacável, você não vai ser poupado. E isso que você falou da inocência é uma coisa muito curiosa, acho que em especial para as pessoas que se identificam com a gente, de ter uma aparência de ser mais jovem, aparentar ser mais jovem, porque daí as pessoas, elas às vezes poupam a gente no sentido de, nossa, você não parece ter a idade que você tem, mas na hora que aparece o erro, o tratamento é de acordo com a idade biológica, né? E isso é bem confuso. Eu não sei como que é pra você, mas pra mim é muito confuso, porque tem uma tentativa de colocar a gente como se fosse mais jovem em relação à credibilidade, porque não parece, mas na hora que é pra responder por alguma falha, não é a mesma tolerância. E a gente precisa assimilar isso bastante, né? Porque nessa de conhecer o que você não gosta tanto, na parte de ser mais coerente com o que você diz e faz, você precisa, inclusive, integrar o que você erra. Perceber que o que você faz de errado faz parte, mesmo que você não goste. Então você vai precisar tirar alguma coisa disso. E isso é o autoconhecimento, né? Sim. Quando eu descobri que eu vou ser responsabilizada mais pelo que eu erro do que pelo que eu aparento, mesmo que o que eu aparento não seja algo tão palpável assim, sabe? Não é necessariamente algo tão. É só aparência mesmo. E aí eu vou ser, às vezes, mais elogiada pela aparência do que pelo comportamento, que foi uma tentativa, foi uma disposição. Quando você é criança, por exemplo, você tá aprendendo a andar e você cai e aquilo recebe muito acolhimento, muito amparo e você cai de novo e não vira um problema. Vira um aplauso, né? Porque você voltou a tentar andar e te encorajam, mas depois que você faz tempo isso não acontece. O que acontece é que vai ser apontado e vai ser apontado de novo aonde que você precisa melhorar. E se você não fortalece o seu ego, você acaba entrando em neurose. Sim. E eu acredito que essa crise que a gente tá falando dos 30 entra muito nesse espaço de você criar e alimentar muitas crenças e fortalecer muitas crenças se você não se apropria do processo. Se você ainda tá muito mergulhado, sabe, em ideologias, em isso ou aquilo, lado B ou lado A, e você não se volta pra dentro pra poder viver essa sinceridade com você? Faz sentido isso? Faz muito sentido, Tati. Eu acho que é justamente nesse ponto que entra a terapia, né? Esse processo de autoconhecimento para lidar melhor com as turbulências dessa fase, né? Porque são cobranças internas das nossas próprias expectativas, as expectativas que
o nosso eu, né, infantil esperava alcançar nessa idade, e também as expectativas, as cobranças externas, né, do que o outro, do que a sociedade também impõe pra gente, né, de acho que reforçar que, olha, tá dando tempo, né, o tempo tá correndo, e aí, né, e a sua carreira, e o seu relacionamento, e é uma cobrança de ter filhos, né, de ter responsabilidade. Então, acho que tudo isso vai somando e vai nos adoecendo também, né? Se a gente não tiver esse processo, como você mesma disse, de autoconhecimento, né? De olhar para dentro, né? De entender o que está acontecendo, de se acolher também nesse momento. E acho que de entender que não é uma experiência individual, né? Não. Todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá passando por isso, ou já passou em algum momento da vida. Então, acho que é isso que é importante, a gente poder olhar para isso com mais cuidado, dar mais atenção, falar sobre como a gente tem feito, para apaziguar um pouco dessa angústia. Sim, essas questões sociais, elas ainda intensificam o processo interno, né? Porque ela vem sentida como um peso. Além de você viver toda essa despedida da imagem da juventude que você foi construindo até aqui, você ainda precisa atender a expectativa externa, que não é de pouca gente, né? Por isso que não é individual. Quando você tem um pai e uma mãe que espera que você já concluiu uma graduação, ou que você conquistou algum bem material, ou que você consolidou algum relacionamento, e você olha pra você, às vezes você tá saindo de um relacionamento, às vezes você tá Tá se ainda descobrindo o que você quer fazer profissionalmente. E aí é desespero, né? Porque não tá no tempo social. O que você faz numa hora dessa? Você vai precisar se reaver com você. Por isso que o ponto da sinceridade é tão importante. Porque vai dar incoerência. Parece que é esse momento de balanço, assim, sabe? Perfeito, Tati. Acho que uma coisa que liga também com o que a gente está falando é essa idealização que se tem dos 30. E uma próxima pergunta que a gente separou aqui também é o que você esperava dos 30? Porque muito se tem como os 30 anos como a idade do sucesso. Tem até aquele filme, De Repente 30, em que a protagonista, a adolescente, idealiza que nos 30 anos ela vai ter uma carreira bem-sucedida, um relacionamento estável, que ela vai ter tudo que ela queria, que vai ser a idade do sucesso. E quando esse sonho se realiza ali magicamente, ela se dá conta de que não era da forma como ela idealizava, que tem responsabilidade, que tem frustração, decepção, né, e tudo que acompanha essa fase também. E você nesse lugar de quem já passou por essa travessia, Tati? O que você esperava? Atendeu as suas expectativas ou não? Não é um filme, né? Não é um filme americano. Como que essa frustração também é um momento de luto, porque você vê que não corresponde. Não corresponde. Pra mim, foi muito assim. Quando você pra olhar o que esperam de você, é nebuloso. Porque você precisa estar muito atento ao que você quer agora. E quando alguém vem com uma cobrança sinalizando essa expectativa, parece que o que você espera fica em competição com aquilo, né? E vira um embate, porque você tem o desejo do outro e tem o seu para poder manusear. E aí, quando você descobre que você não vai conseguir atender o desejo de todo mundo, o que vai vir? Às vezes você vai colocar o celular por último, na tentativa de corresponder a uma função social, né? Então, para mim foi muito... Eu vou precisar me despedir não só da imagem que eu tinha de juventude, da adolescente que tinha liberdade porque tinha tempo para poder não se preocupar com tanta seriedade com planos futuros, para também entender que eu não vou conseguir corresponder o ideal de uma boa filha, ou de amizade, ou de parceira. Eu vou precisar
olhar pro que eu penso, pro que eu acredito primeiro, porque senão não vai acontecer, né? E aí vem esse lugar da responsabilidade, que é quando você descobre que só você pode fazer e que se você for fazer o desejo do outro, não é o que você queria. Né? E a responsabilidade eu acredito que pesa mais. Eu já caí nesse lugar, por exemplo, de tentar fazer o desejo do outro e cai muito fácil. E sentir o peso da responsabilidade que é assim, poxa, eu fiz o que o outro queria, não era necessariamente o que eu queria, e o outro não vai responder pela consequência de eu ter feito isso, vai ser eu. Então, além de eu fazer o que eu não queria, eu ainda vou responder pela consequência de ter feito a caminhada por esse caminho. Você já passou por isso? Você passa por isso? Com certeza, eu tô nesse caminho e eu sinto que quando eu era mais nova, adolescente, a Isabela adolescente, idealizava muito esse lugar de agora, né? Como se aos 20 e poucos anos, perto dos 30, eu fosse ter mais liberdade, mais autonomia, né? E isso pesa nesse lugar da responsabilidade que você mesma trouxe, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, a gente tem de fato mais liberdade, mas ao mesmo tempo isso traz como consequência as dificuldades que a gente enfrenta com isso, né? Até essa sobrecarga, né? Essa frustração, a gente se depara com as nossas falhas, com as nossas limitações também, de que não dá para fazer tudo como a gente pensava que dava, né? Tem limites sociais, né? Limites que não são só nossos próprios, mas Sim, do os mundo internos. externo, do mundo externo, né? Então, acho que esse é o sentimento mais forte para mim. Me lembra também dos internos, que tem a ver com os erros, né? Quando você se dá conta que, por mais que você queira que aquilo aconteça, você queira realizar, você ainda não dá pé. Você vai precisar de mais tentativas, de mais empenho, mais tempo envolvida com aquilo, para aquilo se tornar uma realidade para você. Né? Isso é muito frustrante. Lembrar que a gente é humano, né? Que não é porque a gente quer que a gente vai ter. Ou que não vai vir alguém e vai concluir isso por você, né? Ou às vezes você não vai ter recursos, não vai ter facilitadores para isso, vai precisar só desenvolver com o que você tem e ter consistência nisso, né? Então esses desafios internos junto com os externos que você falou, acaba sendo uma grande limitação que precisa ser aceitada, né? E junto com o envelhecimento também, porque a gente não tem as mesmas disposições para iniciar coisas, como é na juventude, em que você pensa em iniciar coisas longas e entrar em tantas comunidades, fazer também vínculos não é da mesma forma, né? Então, essas coisas que levam tempo, você pensa e reflete muito mais para entrar em contato. Porque o tempo que você tem é diferente agora, né? Com certeza, a gente passa a olhar para o tempo de uma forma muito diferente. Essa preocupação com o nosso futuro, com o futuro dos nossos pais, tudo isso vem com muita intensidade nessa fase. E a nossa conversa me lembrou uma música que eu até trouxe um trecho aqui para compartilhar, que é uma música da Sandy. Como que isso é algo que não mexe só com a gente, mas com os famosos também, né? Tanto que a Sandy escreve essa música, né, ali com 30 e poucos anos, para ilustrar por meio da arte como que é essa fase. E aí na música fala assim: hoje já é quinta-feira e eu já tenho quase 30. Acabou a brincadeira e aumentou em minha pressa de ser tudo o que eu queria e ter mais tempo para me exercer. Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Acho que essa música ilustra muito bem essa fase, esse momento, né, Tati? Porque
é justamente isso. Os sonhos da adolescência ainda estão presentes, mas o peso das responsabilidades da vida adulta caem sobre a gente, né? E isso dói, né? Então a gente, em alguns momentos, é muito jovem para determinadas coisas, muito velha para outras coisas. Tem muito essa dualidade. Acho que é aí que a gente entra em conflito, né? Com nós mesmas, com a nossa identidade, com tudo à nossa volta. Sim, o Jung fala do sol do meio-dia, que tem a manhã, né? Tem o amanhecer, que é essa juventude, que a gente descobre essas funções que a gente tem no externo, né? O ser filha, ser amiga. E a gente se preocupa muito com essa parte do que a gente aparenta pro mundo. E quando a gente vai entrando nos 30, 45, a gente vai mais pro sol do meio-dia, que é quando a gente precisa fazer esse recolhimento e começar a entender essas dualidades, né? Que ao mesmo tempo eu tô numa fase que o meu erro já não é lidado da mesma forma, então eu preciso aceitar que eu tô fazendo coisas muito parecidas com o que eu sempre fiz, errando os mesmos erros, mas também vivendo situações novas e erros novos. E isso faz com que a gente entre muito em conflito, porque quem que eu sou agora, né? Se eu já não sou quem eu era, mas eu ainda tô entendendo quem que eu sou. Fica uma grande interrogação. Uma grande incógnita, né? De fechar um ciclo, tá fechando um ciclo, tá encerrando um ciclo e tá iniciando um novo momento da vida. Eu acho que o mais importante, como a gente já citou aqui nesse momento, é olhar para dentro, é se acolher. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha um pouco de dificuldade com isso. Acho que conforme a idade vai avançando, a gente vai conseguindo voltar mais para dentro esse olhar. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu usava muito fone de ouvido. Eu acho que abafar esse ruído do mundo, né? Eu vivia com fone de ouvido. Hoje em dia eu prezo muito pelo silêncio. Parece que quanto mais a idade vai aumentando, mais a gente vai lidando melhor com a nossa própria companhia, né? Com o silêncio, com esses momentos de solitude, mas que são muito importantes para ter esse acolhimento. Se a gente espera muito isso do outro, como a gente tinha na infância, que caía e era acolhida, que podia errar e era acolhida. Então, sim, sempre tinha o outro, né? E conforme a gente vai crescendo, o outro também cresce, tem outras responsabilidades, e aí a gente precisa aprender a lidar com isso sozinha. Então, é voltar isso pra gente, é se acolher nesses momentos de dificuldade, aprender a lidar com a nossa própria companhia também. Ser cuidadora de si, né? Sim. Isso é um desafio. Isso abre a última pergunta que eu vou fazer pra você como psi, vou trazer minha resposta e eu quero que você responda como psi, já que você tá na transição, que é o que é realmente então fazer 30 anos, né? Chegar nesse marco. Quando você fala sobre esse silêncio, me parece que esse reconhecimento que tem uma voz interna. Às vezes eu ouço muito na clínica os meus pacientes chegarem e falam, mas isso é normal? Eu tô louca? Tipo, todo mundo tem essa voz interna? Eu falo, não, tá tudo bem, todo mundo tem essa voz interna, que bom que você tá escutando. Porque a gente vê um movimento social de abafar, né? Na adolescência, o fone que a gente utilizava, ele era um recurso de autoconhecimento, que é diferente de usar, por exemplo, entorpecentes para você nunca entrar em contato em nenhuma fase da vida com essa voz. Que ela tá te chamando pro autoconhecimento, né? Então, pra mim, fazer realmente 30 é se dar conta de que essa voz, ela tá ali o tempo todo, ela tava ali desde sempre, mas que finalmente você vai ter um diálogo com ela. Você vai parar pra ouvir, ela vai abaixar o volume, né, externo e começar a ouvir mais. Exatamente. E aí você vai fazer os seus lutos, né? Porque nada mais do que era é agora, que é a música da Sandy, né? Então, eu sou aquilo, mas eu não sou mais, então vou ter que dar tchau.
E vou ter que dar boas-vindas pra isso que eu não sei o que é, vou precisar investigar. Então acho que fazer 30 é essa aventura de você entrar em desespero, colapsar com aquilo que você, sem querer se despedir, vai despedir porque não faz sentido mais, descolou de você sem você querer, ou querendo inconscientemente, né? E que te convida para uma jornada que você vai meio que empurrada se você não aceita, para conhecer essa nova versão sua que está em construção, né? E isso é muito mais possível com essa escuta, né? Então o silêncio ele acaba sendo uma das características. Eu também, às vezes, eu cozinho muito no silêncio, gosto muito de preparar comida no silêncio, observar o céu, ficar ali com os gatos, ter esse momento de presença até para poder fazer a despedida, né? Acho que a presença é uma das coisas que mais ajuda a lidar com o luto, sentir, né? O que você observa, de repente, ali na sua clínica, nos seus estudos, do que seria realmente chegar nos 30? O que a psicanálise fala? É um lugar muito desafiador, mas eu enxergo como um lugar muito potente também. Acho que é a fase da nossa vida em que os nossos desejos, por mais que confusos, ainda meio nebulosos, eles estão pulsando ali, né? A gente ainda tem tempo para poder realizar eles. Não é tarde começar uma nova graduação com 30 anos, não é tarde terminar um relacionamento e descobrir, né, uma nova relação. A gente ainda tem tempo. Eu acho que é esse que é o marco. Mesmo que bata esse medo de estou atrasada, né, ainda não consegui o que idealmente, né, eu já deveria ter conseguido nesse momento. É um momento também que a gente ainda tem tempo para poder realizar tudo isso. E é aí que tá a potência de ter esse impulso de se movimentar. É um recurso, uma ferramenta que eu gosto de utilizar muito para entender até essa fase, me sentir melhor com esse momento, é a arte, a literatura, é a leitura, é buscar isso nos livros, é poder olhar para isso e internalizar isso também de uma forma que me ajude a passar por essa travessia de uma forma mais tranquila. Eu ainda tô aguardando a chegada dos meus 30 anos. A gente pode retomar essa conversa quando eu fizer essa travessia, mas nesse momento ter esses diálogos, poder falar sobre isso, tanto aqui com você quanto na minha própria terapia, né? Me ajuda a ficar mais tranquila com esse momento e aceitar os anos que vão somar em mim e levar isso da forma mais leve possível, esperar que tudo vai se ajeitar, que tudo vai se alinhar, que tudo isso que tá deslocado vai se realocando de novo. Eu gostei que você falou dos 30 como se fosse um convidado bem-vindo, assim, sabe? Que você vai. É um convidado inesperado, assim, que chega meio que de surpresa. A gente já imagina que ele vai aparecer em algum momento, ele chega de supetão, mas que a gente acolhe, a gente se assusta, né? Mas a gente acolhe também, é bem-vindo. Senão não conhece também, né? Eu tenho alguns recursos também que eu gosto de me envolver, que é da arte também, né? Então, às vezes a música, que nem você trouxe a música da Sandy, né? Então, cantar, dançar, a expressão corporal, ela é muito interessante nesse processo de autoconhecimento. Ela dá vazão para muitas questões que às vezes a gente não entende quando está só dentro. Porque assim como precisa silenciar o externo para poder ouvir o interno, uma das formas de ouvir o interno, além do silêncio, é você conseguir deixar sair esse interno, colocar o interno para fora. E isso faz com que você possa tornar mais palpável, né? Às vezes é uma pintura, às vezes é o livro, né, que você tá lendo, às vezes é a sua própria voz que você tá ouvindo. Não é à toa que para terapia é algo que auxilia no processo de autoconhecimento, da corpo, né, da forma para um sentimento, para uma emoção que é
tão abstrata, a gente não sabe onde que fica realocado na gente. O tempo, ele realmente voa. E aí foi muito bom conversar com você sobre isso. Foi muito bom estar aqui. A gente se vê no próximo Hora Marcada com as Psis. Sim. Até a próxima.